Vou aproveitar para lavar a louça e vou fazendo essa reflexão. E aí eu estava passando por algumas coisas e lembrei do propósito que esse ano fiz com Deus, ou melhor, que o Senhor me pedia, né? Eu tô descartando o orgânico enquanto eu vou falando. Isso daqui é um pano, caso minha mão fique molhada, para me auxiliar. Eu costumo separar o orgânico para jogar nas plantas. Molhei um pouco, não tem cheiro, e tem a hora e o dia certo que eu lavo no lugar certo. Mas eu lembrei que o Senhor me pedia para começar a gravar vídeo. Isso que o Senhor tem me pedido faz desde que eu tinha uns 18, 19 anos que começava. Luvas. E o Senhor me falava muito. E eu tenho certeza que é coisa de Deus, porque eu relutei muito. Mas esse ano eu senti que ou eu vou seguir ao Senhor e ser fiel naquilo que Ele me pede, ou eu posso deixar a graça passar. Esse chamado começou quando eu tinha uns 17 para 18 anos, que foram os primeiros momentos que eu sentia. Mas ao mesmo tempo hoje eu sinto esse chamado claramente. Deus já deu palavra, já falou comigo em oração. E aquilo que é de Deus, Ele vai insistindo, porque Ele tem um propósito. E eu ia relutando. E para ser sincera, nem sabia bem sobre o que eu ia gravar nesse momento. Até que me veio no coração sobre ser simples. E partilhar um pouco daquilo que eu vivo, né? Às vezes a gente não quer se expor na internet porque é um mundo muito cruel. As pessoas têm uma impressão e acham que conhecem tudo sobre alguém. E eu não sei de onde, mas as pessoas tiram que podem simplesmente sair falando o que quiser, do jeito que quiser, e não importa como o outro vai receber, não importa se o outro tá bem, não importa se o outro tá mal. As pessoas querem destilar sentimentos bons e ruins e suas opiniões, muitas vezes sem base, e acaba virando uma terra sem lei, onde se você se expor, você tem que estar preparado, saber lidar com as situações e não deixar que isso toque o seu coração. E eu senti que era uma das coisas que era para mim partilhar, sabe? Como se o Senhor não pedisse só para mim. E eu acredito nisso, né? O Senhor pede a todos nós passos que são difíceis, passos que às vezes a gente não sabe nem como começar. Muitas vezes eu me sentia assim perdida, não sabia direito sobre o que falar, como começar. Nesse caso a gente tá falando da criação de conteúdo para a internet, né? Produção audiovisual, mas com certeza você também sentiu Deus pedindo para fazer coisas, dar passos, começar coisas e também às vezes deixar outras, né? Mas uma coisa eu tenho entendido com o Senhor, e é por isso que eu tô tentando fazer esse primeiro vídeo. A nossa vida, ela não é baseada na segurança humana. Caminhar com Deus, caminhar no Espírito, é um convite a se abandonar e se arriscar, sem reservas, naquele que tudo criou. Todas as vezes que eu olhava para as dificuldades, fosse pela questão da exposição, fosse por não saber como começar, ou tudo aquilo que eu podia colocar, sabe, como desculpa, o Senhor sempre se posicionava de alguma maneira, falando em palavra, falando na oração, falando no coração. Quando a gente busca ter intimidade, a gente percebe que tem vozes que são do mundo, tem vozes que são nosso eu, nosso sentimento, nosso carnal. Tem aquilo que é do espírito, o mal, o inimigo, né, que ele tenta sempre atrapalhar. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas também tem a voz que vem do Espírito Santo, que nós vamos percebendo pela intimidade, pela vivência. E muitas vezes o Senhor falava para mim respostas. Quando eu falava, Senhor, eu não quero me expor, eu gosto do silêncio, eu gosto do anonimato, não quero passar também pelas dificuldades, enfim, que vem de você gravar. Tem pessoas que concordam ou não, tem pessoas que respeitam ou não, mas também
a tranquilidade, o gostar de estar tranquila. O Senhor me falava muito sobre desapego do comodismo, desapego da minha maneira, muitas vezes até negativa, de ver as situações, as pessoas. O Senhor me falava para deixar muitas coisas, e boa parte disso era sobre aquilo que eu tinha como estrutura para minha vida e a maneira errada como eu enxergava as pessoas, as situações, até mim mesma. E o Senhor me pedia para confiar nele, mas não aquela confiança que vem porque ele está explicando todo o caminho. É aquela confiança que Deus dá uma palavra, a gente começa a seguir, e no decorrer da caminhada que Deus decide a hora, o momento, se ele quer ou não falar. Uma confiança que na verdade é um abandono à vontade de Deus, aos projetos e aos sonhos dele, né? E não é que Deus obriga, mas quando a gente caminha com o Senhor e a gente busca cultivar uma intimidade, o nosso coração ele quer crescer em conversão. Eu sou católica, mas isso não é só para católico, isso se aplica, acredito eu, a todas as denominações cristãs. Chega uma hora que a gente entende que Jesus não quer que a gente fale da boca para fora dele. O Senhor nos pede uma mudança tão profunda no nosso coração, na nossa vida, que a gente busque se assemelhar a ele cada vez mais. E isso vai demandar intimidade, isso vai exigir entrega, isso significa sonhar os sonhos de Deus, porque Jesus fala que ele veio não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade e os sonhos do Pai se realizar, acontecer. E não basta a gente sentir o chamado, não basta a gente dizer sim, não basta só buscar conversão. Chega uma hora que a gente necessita ir para as águas mais profundas. A gente precisa sim da conversão, da oração, da intimidade com a palavra, mas o Senhor ele nos pede passos concretos de conversão, de entrega, de decisão, né? Às vezes pode ser um perdão que precisa ser dado, às vezes até paciência com alguma pessoa que nos é muito difícil. Eu sei que na minha vida o Senhor me pediu muitas coisas, e uma delas é literalmente o que eu tô fazendo aqui, é gravar um vídeo, sendo que eu realmente nem sabia sobre o que eu ia falar, como eu ia falar. Eu pensei em tantas coisas, mas é verdade o que falam. A gente começa para depois Deus pôr o chão. Deus dá a direção. Então, assim, o que eu posso te dizer é só comece. Se você tá nessa etapa da vida que você sente que Deus tá te pedindo mais e você não sabe como, só comece. Eu também não sei como vai ser o meu processo aqui. Claro que dá um friozinho na barriga, mas só comece. Deus ele poderia usar os anjos para fazer tudo, mas ele deseja contar com cada um de nós que somos os seus filhos tão amados e muito imperfeitos. Deus é perfeito, Deus é amor. Nós passamos longe disso mesmo quando a gente quer acertar. E às vezes a gente também olha muito para os nossos defeitos, para a nossa limitação, e a gente usa isso como desculpa, como se Deus não soubesse. E caramba, né? Deus sabia dos defeitos de cada profeta. Na Bíblia a gente pode perceber algumas coisas bem claras, outras nem tanto, dependendo a pessoa que a gente vai pegar, né? Seja profeta, seja alguém que caminhou com Jesus, seja Antigo, seja Novo Testamento. Mas Jesus conhecia, sabe? Não é novidade para Jesus que Pedro era uma pessoa esquentada, teimosa, que Paulo, que era Saulo, mas pelo encontro com o Senhor se tornou Paulo, né? Não era novidade que ele também era uma pessoa difícil, que tinha amor, sim, acreditava que estava fazendo certo quando matava os cristãos, mas era uma pessoa teimosa. E a gente poderia citar muitos defeitos, mas não é sobre isso. O chamado envolve, como eu falei, a gente mudar como nós enxergamos as coisas, mudar a nossa visão, a gente parar de olhar para os nossos defeitos, parar de olhar para as dificuldades, mas olhar para aquele que nos chama, porque é Deus quem vai fazer o processo. Nós buscamos rezar, nós vamos nos colocar a caminho, mas a eficácia, as palavras, o momento, o dar ou não certo é dele, é só dele, é na hora, é no tempo dele, do próprio Deus. E eu sei que é muito fácil falar, muito fácil, a gente abre qualquer plataforma, tenha vídeos rapidinho, seja Reels, sejam Shorts, e a gente vê muitas pessoas falando isso, que é só ir,
É só olhar para Deus. E se eu posso te falar uma coisa, é que a gente tem que olhar para Deus e a gente não pode pensar demais. A gente escuta muito, a gente vê muito, mas Deus não tá mais querendo só que a gente escute, Ele quer que a gente viva, sabe? Então, como que muda o nosso olhar? Como que muda a nossa mentalidade? É começar a executar, é pedir ao Senhor, a gente rezar para que se nos falta coragem, Ele nos dê, se nos falta sabedoria, Ele nos dê, mas só começar. Ah, vai vir dificuldade? Vai! Jesus não agradou todo mundo, a gente nunca vai agradar. Provavelmente muita coisa vai doer nesse processo, mas o Senhor já sabia cada dificuldade, de cada defeito de cada um. Então, o que a gente vai viver não é novidade para o Senhor. O problema é que às vezes nós queremos ter controle, nós queremos ter certeza que aquilo que é difícil, aquilo que é desconfortável, nós queremos ter certeza que nós estamos prontos para dar conta do recado. E no fundo a gente acaba não confiando em Deus. A gente quer ter controle do processo. E isso não vai acontecer. A vida é como uma aposta. A gente vai dar o nosso melhor e talvez isso não seja o suficiente. Mas isso não significa que foi um desperdício. Chorar não é sinal de fracasso. Investir tempo, investir habilidades naquilo que o Senhor nos mostra, ainda que dê errado, ainda que as pessoas não entendam, ainda que a gente fique como que humilhado, entre aspas, porque isso é diante dos homens, não diante de Deus. Nada disso é à toa. Deus vai preparando, Deus vai forjando até que o dia que Ele decida erguer, até que Ele decida colocar a eficácia. Mas para que isso aconteça, nós precisamos passar pelo caminho difícil, que muitas vezes é o da provação, ela da dificuldade, da purificação, da cruz que nós somos chamados a carregar por um tempo. Porque vamos falar a verdade, nós somos egoístas, somos orgulhosos, somos preguiçosos. Talvez não seja esse o seu defeito, mas de alguma maneira nós temos que ser lapidados. E o que me vinha ao coração agora enquanto eu fazia esse vídeo, eu nem tinha isso na minha mente, mas eu tenho certeza que é coisa do Senhor, porque é uma coisa que eu também estava precisando como resposta e eu não estava encontrando, é que enquanto o Senhor nos manda por um caminho, e esse caminho, entre aspas, aparenta ser um caminho de fracasso, o Senhor está nos moldando, forjando caráter, para que a gente não se esqueça de onde nós saímos, para que nós possamos estar preparados para aquilo que o Senhor preparou, porque Deus já é o Senhor de tudo, mas o nosso coração ele tem que se converter, para que ele não caia na vaidade, para que ele não se apoie em pessoas, para que ele não seja orgulhoso e vaidoso um dia e ache que tudo foi pela força do próprio braço, ou alguma área da nossa vida que o Senhor já quer trabalhar faz tempo. E o Senhor está investindo pesado. É uma geração que é cheia de talentos, de possibilidades, mas as pessoas insistem em perder tempo. E a nossa vida, ela não tem uma volta. É triste, mas ela não tem uma volta. Não tem um plano B. E era o que o Senhor me falava esse ano. O Senhor me falava assim, você vai ir, vai gravar e vai fazer o que eu quero, vai ir com medo mesmo, ou você vai ficar esperando. E foi um momento muito forte que o Senhor me falava, se você não for nesse ano, a graça vai passar e você não vai ter mais tempo. Por quê? Porque Deus é ruim? Não. Porque eu tô com 28, mas eu sinto isso há 10 anos. Há 10 anos já era pra mim ter começado. E eu não fui, não segui. E provavelmente aquilo que o Senhor tinha como projeto e missão ainda dá tempo. Mas quantas pessoas talvez já deveriam ter sido beneficiadas e abençoadas nisso tudo? O servir a Deus muitas vezes é o servir ao outro. Começamos pelo Senhor, mas porque Ele tem um propósito com pessoas que precisam. Eu já fui tocada por pessoas que não sabem que eu existo, mas que o Senhor usou da vida, usou do testemunho, usou da voz. E é isso, sabe? Foi isso que fez eu colocar como propósito desse ano. E hoje é dia 1º do mês 6 de 2026.
Eu tinha colocado como propósito desde o início desse ano e eu não tinha conseguido ainda executar. E nessa madrugada eu não conseguia dormir direito, lembrando dessa palavra que o Senhor me falava era sobre o tempo. E tem coisas que o tempo vai passar e a gente vai perder as graças, não porque Deus não quis, mas porque a gente não fez, não nos posicionamos. Essa palavra provavelmente não é só para mim, é para você. Nem sempre é tarde demais, mas tem coisas que Deus tem um tempo. E se a gente chegar a deixar o tempo passar, talvez não dê mais pra gente viver as promessas que o Senhor tem. Porque caminhar na obediência, dar o sim, olhar só para o Senhor, vai trazer assim conversão, vai nos fazer nos assemelhar um pouquinho mais ao fiozinho de cabelo de Jesus. Porque Jesus é muito bom. Então é muito difícil, mas é possível. Porque a graça dele e a graça do alto, o Espírito Santo vem para arder. Mas apesar também da dificuldade da transformação, Deus tem bênçãos, promessas, propósitos que ninguém vai entender e nem precisa, porque é para a nossa vida, é para a sua vida. E ninguém acredita, mas o nosso coração sabe, porque Deus repete. Deus não se cansa em nos amar, Deus é muito paciente. Mas chega uma hora que Deus vai perguntar, e aí, você vai olhar para mim, que sou o teu Deus? Ou você vai ficar falando das dificuldades e arranjando desculpa? O tempo tá passando, a nossa vida tá correndo. Quem precisa receber a bênção que vai vir por meio da nossa entrega, o servir a Deus envolve servir o outro, indiretamente ou diretamente, essas pessoas não vão receber. E muitas dessas pessoas, o Senhor vai nos cobrar, a mim e a você. E as promessas talvez não se cumpram, não porque Deus não é fiel, mas porque nós desobedecemos. Quando o Senhor ele dá a tábua dos 10 mandamentos, a primeira palavra é Shema. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E assim vai discorrendo o primeiro mandamento. Nós precisamos amar o Senhor. E amar o Senhor envolve nós darmos os passos que Ele está nos dizendo há tanto tempo. E a gente tem que escolher se nós vamos escutar a voz da insegurança, do medo, do nosso eu, ou se nós vamos escutar a voz daquele que é. Na palavra ele nos fala, na intimidade da oração. E hoje eu entendo que muitas vezes eu cometi o erro. Escutava Deus até certo ponto. Deixava que o meu humano e outras pessoas ao meu redor influenciassem. Hoje não. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, eu sinto uma paz. Um pouco de receio, sim. Não deixei de ser humana. Mas eu sinto uma paz. Porque eu sei que é o propósito que Deus tem pra minha vida. Ainda dá tempo. Ainda. Mas talvez esse ano acabar, se o tempo passar, talvez não dê. Então hoje o convite que fica pra minha vida e pra você é: escuta. Ouve Israel, meu nome é Pamela, escuta Pamela, ouve ao Senhor. Qual é o teu nome? Ouve ao Senhor. Aí você fala o teu nome. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, com todo o teu entendimento. Para amar, a gente precisa obedecer também, especialmente quando nós já temos um caminho, nós já temos ou tivemos intimidade. Se você se afastou da casa do Pai, volta, ainda dá tempo. Se Deus tem te pedido passos que você tá com medo, mas você tem certeza que Ele vai, aproveite que ainda dá tempo, para que quando a gente chegar numa idade avançada, a gente não fique amargurado pensando, eu deveria ter feito, eu deveria ter vivido. Eu acho que a maior infelicidade de uma pessoa é morrer cheio de arrependimentos do que deveria ter feito, do que deveria ter vivido. Não no financeiro, mas com as pessoas que amava e especialmente com o Senhor, com Deus. Deve ser muito triste chegar na eternidade, se deparar com Jesus e ver que Ele não realizou os sonhos que Ele tinha na nossa vida. Pelo menos um pouco. Perfeito não somos, mas isso Ele já sabe. O que a gente tem que parar de ficar dando desculpa e escutando as vozes erradas, tá bom? Espero que essa palavra tenha abençoado sua vida, assim como o Senhor falou muito comigo.
Ainda dá tempo. Qual é o passo que o Senhor tem pedido? Para mim, é esse vídeo. E para você? Busque intimidade. Os outros falem e pensem o que quiserem. No final, como diz Santa Teresa de Calcutá, é só entre Deus e a alma. Não importa a opinião dos outros. A nossa alma que vai prestar conta ao Senhor. E Ele vai nos perguntar por que você não obedeceu aquilo que eu dei, aquilo que eu ordenei, sabendo que eu estava contigo. Eu quero chegar um dia no céu, luto para isso, sei que tô bem longe, mas estou tentando. E eu creio que não só eu, mas eu creio que o coração de qualquer pessoa que ama Jesus quer ser recebido com um sorriso e de braços abertos e Ele feliz, porque pelo menos nós lutamos. Na parte que nos cabe, nós estamos tentando viver. Apesar das nossas limitações, nós estamos tentando. Deve ser um consolo. Então que a gente busque viver e consolar o coração de Deus e preparar um dia, um momento especial com o Senhor, não um momento onde Ele vai estar triste e a gente não vai ter o que responder, mas um momento onde a gente possa entregar frutos, entregar e devolver os dons, porque Ele já nos capacitou. O caminho se fez caminhando, né? Te vejo até outro vídeo.